vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Agora eis o que diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, caríssimos irmãos que nos acompanham através das diversas mídias sociais, valorosamente operadas por nossa PASCOM paroquial. Hoje, com o 5º domingo da Quaresma, entramos neste tempo imediatamente anterior ao momento da paixão do Senhor. Por isso, hoje a Igreja cobre os seus santos, por isso o tom da liturgia, a partir de hoje, adquire um tom especial, de maior profundidade, pois Cristo está para ser entregue nas mãos dos homens, pois está para realizar-se a nossa salvação por meio da morte redentora do Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta a figura da pecadora, uma mulher surpreendida em adultério e exposta diante de todo o povo. Porém, muito mais do que tratar-se de um pecado singular e pessoal, o Evangelho de hoje nos mostra que todos nós, que cada um de nós é esta mulher. Nós também, com nossas atitudes,
com nossos projetos pessoais, com nosso jeito de ser, nós traímos a Deus. O pecado é uma traição profunda ao coração de Deus. O pecado é deixar que outras coisas, outras realidades e outras pessoas roubem o lugar de Deus na nossa vida. Assim como essa mulher tinha entregado-se, tinha deixado-se levar por outra pessoa, nós, quando pecamos, também nos deixamos entregar a outro, também nos deixamos levar por outra realidade. Porém, a atitude de Jesus para com esta mulher é a mesma atitude do Senhor para com cada um de nós. Ele não nos julga, Ele oferece o seu perdão, Ele nos ergue do chão em que o pecado nos colocou e nos pergunta: onde estão eles? Ninguém te condenou? Diante de Jesus não existe a condenação. Diante do Senhor existe a possibilidade de encontrar perdão, misericórdia e graça. Pois é Jesus que afasta para longe de nós o acusador. É Jesus que afasta diante de nós a possibilidade de sermos condenados eternamente, porque Ele nos salvou, porque Ele, entregando-se à cruz, redimiu os nossos pecados. Porém, essa é a primeira face da moeda. Porém, esse é apenas o primeiro passo. Se o primeiro passo é exatamente reconhecer a misericórdia de Deus, que não nos condena, mas que nos ergue do chão e nos dá uma nova possibilidade, o outro lado da moeda, a segunda face da moeda e o segundo passo é que nós, uma vez restaurados por Cristo, devemos mudar de vida. Eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. A misericórdia de Deus é um convite à santidade. Deus nos perdoa, Deus nos salva, não para voltarmos novamente aos pecados de onde tínhamos saído, mas para, reconhecendo a nossa dignidade de filhos de Deus, dar passos concretos no caminho da salvação. Nós não somos, permitam-me a imagem, nós não somos como os porcos, que se fossem lavados, limpos, voltariam na primeira oportunidade à lama de onde tinham saído. Nós somos os filhos que, redimidos pelo Senhor, retornam à casa paterna e nela se alegram por pertencer à casa do Senhor. Um outro elemento que gostaria de meditar convosco nesta manhã, amados irmãos e irmãs, é a atitude das pessoas que condenaram aquela mulher. Em primeiro lugar, eles estavam à espreita, esperando o pecado daquela mulher. Eles estavam ansiosos para encontrar aquela mulher em pecado e assim poderem condená-la. E mais ainda, e assim ficarem também eles tranquilos com sua consciência, porque o pecado daquela mulher, de algum modo, amortizava, diminuía o pecado de suas consciências. Quantas vezes nós, amados irmãos, quantas vezes nós somos como estes homens do Evangelho de hoje, sempre à espera da queda do outro, sempre atentos
a vida do outro, não para ajudar o outro, não para compreendê-los, mas para, na primeira oportunidade, apontar para eles o nosso dedo e assim, numa ilusão irracional, nos sentirmos melhores do que eles, porque eles pecam diferente de nós. Em segundo lugar, Jesus, abaixando-se, escreve no chão. Alguns autores antigos, alguns padres da igreja, dizem que Jesus, quando se abaixou, começou a escrever no chão o pecado de cada um deles. Por isso, eles foram saindo, a começar dos mais velhos para os mais novos. Os mais velhos que tinham, sim, acumulados maiores e grandes pecados. O reconhecimento de que somos pecadores, a primeira coisa que deve gerar na nossa vida é o não julgamento do outro. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e nos vemos pecadores, não temos a capacidade de apontar os erros dos nossos irmãos. E por último, o que estas pessoas queriam ainda fazer não era uma justiça de acordo com a lei de Deus. O que estes homens queriam, na verdade, trazendo esta pecadora para que Jesus a julgasse, não era recuperar a boa fama do marido que tinha sido traído, em hipótese alguma. O que estas pessoas queriam era um motivo para condenar Jesus. Se Jesus dissesse que eles não podiam apedrejá-la, Jesus colocava-se contrário à lei de Deus, à lei de Moisés. E se Jesus não demonstrasse misericórdia para com aquela mulher, eles também encontrariam um pretexto para acusar o Senhor. No entanto, nosso Senhor não cai na armadilha deles, mas os desarma, chamando a atenção para que sim, eles poderiam cumprir o rigor da lei mosaica, se no entanto eles não tivessem pecado. E como eles eram cheios de pecados, como somos também nós, não puderam julgar aquela mulher. Assim como nós também não podemos julgar os nossos irmãos e irmãs, mas devemos e podemos apresentá-los à misericórdia de Deus. Mas podemos e devemos trazê-los conosco para a fila dos pecadores que são redimidos pelo Senhor. Não julgar, mas ajudá-los a encontrar conosco o caminho da salvação, o caminho da misericórdia, o caminho da cruz do Senhor. Que esta última etapa do tempo comum, da quaresma, que esta última etapa nos ajude a entrarmos com maior profundidade na nossa vida e no nosso coração e lá reconhecermos os sinais de que ainda não pertencemos todo a Cristo, de que ainda trazemos em nós elementos que nos afastam do Senhor. E uma vez reconhecidos, aproximando-se do sacramento da confissão, sejamos purificados pelo Senhor e ouçamos, naquele momento único, esta mesma palavra do Senhor: eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,